Nosso querido, maravilhoso Deus, obrigado por mais um sábado. Muito obrigada pela tua companhia, pelo teu amor, pela luz que o Senhor nos dá. E por o Senhor ter nos mostrado, Senhor, o quão importante nós amamos o Senhor através das pessoas. E a vida que nós temos também são parábolas da vida que não podemos ver. E amando as pessoas que nós podemos ver, nós amamos a Ti, Senhor. Esse é o amor que o Senhor nos chamou a ter para contigo, para com os outros. É isso que o Senhor nos chama a viver. Então, nós estamos estudando isso hoje com esse intuito de poder amar melhor, de poder entender em que verdadeiramente consiste o amor nos nossos dias. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude a entender essas coisas, que é muita informação para nós, que andamos tanto tempo sem entender essas coisas. Mas eu te peço a tua bênção sobre cada um dos que estão aqui. Que o Senhor nos ajude, nos dirija, nos acompanhe. E obrigado. No nome de Jesus, amém. A gente começou a estudar na semana passada sobre a história legal do direito ao aborto nos Estados Unidos, desde 1973. Eu acredito que nem todo mundo estava aqui na semana passada, né? Então, vou fazer um pequeno repasso, assim, bem por cima das coisas que a gente viu na semana passada, para a gente continuar com o tema. A gente tinha deixado algumas coisas em aberto, né? A gente viu alguns casos da Corte Suprema dos Estados Unidos, a gente viu Roe versus Wade, a gente viu também o Planned Parenthood, de 1992, mas faltavam outros casos que a gente vai ver ainda hoje, certo? E outra coisa, por que é importante a gente estar estudando sobre isso? Além de que a nossa mensagem tem a ver com a igualdade, a gente compreender que o tema, né, da nossa lei dominical tem a ver com o sexismo. O tema do aborto, desde o início, as feministas entenderam como sendo um tema essencial para que houvesse igualdade entre os homens e as mulheres. O tema dos direitos reprodutivos, tá? É muito mais do que somente direito ao aborto, os direitos reprodutivos. Mas, além disso, além de ter a ver com igualdade entre os gêneros, também tem a questão de que nós estamos com um caso aberto hoje na Corte Suprema, que se chama Dobbs versus Jackson, Women's Health Organization, né, que eu vou chamar de Dobbs versus Jackson, para ficar mais curtinho. E esse caso está aberto e vai ser decidido. A previsão é agora no final de junho ou início de julho de 2022, certo? Por isso que a gente está estudando sobre isso, por essas duas razões. Saiu um documento vazado da Corte Suprema dos Estados Unidos, que foi um rascunho feito pelo juiz Samuel Alito, falando de que eles derrubariam Roe versus Wade. Então, também, com todo esse contexto, né, a gente vai ter que também discutir mais ou menos o que pode acontecer com a queda dessa decisão dos Estados Unidos, que impactos isso tem sobre a sociedade, sobre as mulheres, sobre outros países. Então tá, então vamos começar com a nossa revisão do que a gente viu na semana passada, tá bom? Bom, aqui eu fiz uma linha com alguns marcos, né, muito importantes sobre a história do direito ao aborto nos Estados Unidos. A gente começou, a gente disse que não ia falar muito sobre antes de 1976, né, quando o Roe foi decidido. Mas a gente falou de 1968, quando o Ronald Reagan, quando ele era governador da Califórnia, e ele assinou uma lei de aborto terapêutico na Califórnia. Certo? Essa lei de aborto terapêutico na Califórnia foi importante porque muitos governadores que eram republicanos, assim como Ronald Reagan, revisaram suas leis de aborto
E muitos estados começaram a ser mais liberais com esse tema. Tanto que, depois de 2 anos em Nova York, em 1970, eles abriram totalmente a possibilidade de uma mulher fazer um aborto durante os 2 primeiros trimestres da gestação, né? Nós temos 3 trimestres numa gestação, nos 2 primeiros ela teria a possibilidade de fazer um aborto sem justificar a causa, certo? Ou seja, um passo muito revolucionário. E vários estados começaram a reformular isso, mas a maioria dos estados ainda tinha o aborto como totalmente proibido. Por que é importante ver isso aqui? Porque a gente viu que o Reagan, sendo republicano, ele foi pró-escolha. E a gente viu que, dentre os debates que acarretou aqui, que dentro do republicanismo a gente tem uma corrente de pensamento, uma filosofia que é o libertarianismo, que é a favor do aborto, certo? Mas por que, então, tendo o libertarianismo tão forte dentro do Partido Republicano e do pensamento de direita, por que, então, o Partido Republicano se tornou um partido pró-vida? Então, a gente esteve discutindo um pouco disso. E a gente viu a influência de quê? Quem que ajudou o Ronald Reagan depois ganhar a presidência nos anos 80? Foi um movimento político chamado, começa com ele, a maioria moral. Exato. Então, a gente viu a figura, né, da Phyllis Schlafly, aquela mulher que era antifeminista e que ela pregava valores morais a fim de conseguir eleitores, enfim. Nós vimos também diversos candidatos à presidência que antes eram pró-escolha, republicanos, mas que depois passaram do nada a ser, do nada entre aspas, nós sabemos que não foi do nada, mas que passaram a ser pró-vida. Né? Por exemplo, o Ronald Reagan, o George Bush, o Trump, que a gente vai ver hoje também, eles deixaram de ser pró-escolha e passaram a ser pró-vida. Então, a gente viu essa questão política, né? E, então, a gente teve esse quadro aqui do Ronald Reagan fazendo esse documento super pró-aborto, né? Então, nesse contexto de que eu tinha alguns estados que permitiam o aborto e outros estados que não, a maioria dos estados não, a gente tem essa história daqui, a história de Roe versus Wade. Tudo começou com um processo que iniciou no Texas, no lugar onde era proibido o aborto. Nós falamos que as mulheres tinham que viajar grandes distâncias, que isso não era... que as mulheres de baixa renda não podiam pagar uma viagem assim, os custos médicos, de que muitas vezes as mulheres elas eram submetidas a procedimentos escondidos, procedimentos ilegais, em clínicas clandestinas. Se acontecesse alguma complicação com elas, não tinham a quem elas recorrerem, porque elas estavam sendo contra a lei. Enfim, a gente falou de todas essas coisas. Então, aqui, se abriu um processo, né, de Roe e outros. Roe era um pseudônimo, e foi decidido, então, na Corte Suprema, esse processo passou à Corte Suprema dos Estados Unidos, e foi decidido, então, baseado na 14ª emenda, que uma mulher poderia ter um aborto baseado no direito de quê? Eu quero que vocês me falem, que isso é muito importante. O que a 14ª emenda garante? Direito a? Proteção à vida. Proteção... Não. Começa com P. Começa com P. Gente, isso é muito importante. A gente não vai falar da 14ª emenda, mas talvez em algum outro estudo alguém poderia falar. E a gente estudar isso, mas isso aqui é muito importante porque não envolve somente o tema do aborto, não. Não é sobre discriminação em base a raça, sexo? Não é o que eu estou procurando, Pedro.
Começa com a letra O P. devido processo? Não. Tá bom. 14ª emenda é o direito da privacidade, certo? A proteção da privacidade do indivíduo, certo? A não intervenção do Estado em escolhas íntimas e pessoais, essenciais à dignidade pessoal e à autonomia humana, certo? As minhas escolhas pessoais, certo? Então, pelo direito à privacidade, Roe permitiu que as mulheres tivessem abortos. E eu gostaria de fazer uma errata, porque eu não tinha entendido isso bem, mas eu vou deixar aqui claro o que ele estabeleceu. No primeiro trimestre, ou seja, até as 12 semanas de gravidez, a gente tem o primeiro trimestre, 12 semanas, 13, a 27 semanas, 28, até o término da gravidez. E, assim, nas contas médicas seria até as 40 semanas, mas pode ser até as 42 semanas. Aqui a gente tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre, tá bom? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Então, no Roe falou, olha, as mulheres podem abortar, você não precisa justificar qual é a causa, mas vocês podem abortar no primeiro trimestre. No segundo trimestre, os estados podem fazer legislações, digamos. Aqui pode variar de estado, mas você teria para o estado o direito de fazer aqui nesse período. Na verdade, a gente vai ver mais direitinho que não são os 2 primeiros trimestres. É um pouco diferente. Mas aqui o estado poderia entrar com alguma especificação, eles poderiam fazer alguma modificação, enfim, mas você também seria permitida a fazer aqui. E aqui você seria negada a fazer um aborto, porque já nesse terceiro trimestre está a viabilidade fetal, ou seja, eu tenho já um feto que pode sobreviver fora da barriga da mãe, se eu tirar ele de lá de dentro, certo? Então, aqui, o Estado já teria interesse nesse indivíduo de proteger, digamos, seus direitos da vida. Então, aqui não pode, a menos que, por motivos médicos, o médico diga, não, há um risco de vida à mãe. Então, aqui você poderia fazer, certo? Um risco de vida. Então, Roe permitiu que isso acontecesse baseado na 14ª emenda, o direito à privacidade. Isso é muito importante. Então, nessa corte, a gente tinha uma corte que a gente tinha falado, eram 9 homens, era predominantemente conservadora, e nós tivemos 7 votos contra 2, ou seja, tendo uma corte conservadora, nós conseguimos isso. Por quê? Porque nesse momento não era uma questão política, era uma questão relacionada à saúde e à justiça, certo? Não era uma questão partidária, como a gente vê e se desenvolveu nessa história aqui, certo? Ficou claro por que a gente falou sobre o libertarianismo, sobre essas coisas, sobre ser uma questão mais política e partidária? Não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a isso. Mas na semana passada a gente viu assim como que isso foi se desenvolvendo para que esse tema do aborto fosse uma estratégia política para conseguir votantes. Tá. Então, continuando aqui na nossa revisão do estudo da semana passada, a gente viu também o caso do Planned Parenthood da Pensilvânia versus Casey. Planned Parenthood é uma clínica, né, uma rede de clínicas que também provém abortos, além de outros métodos de
controle familiar, né? Por exemplo, inserção de DIUs, de implantes, métodos anticonceptivos, enfim, de ensino e tal, mas são clínicas que provêm abortos. E então, aqui, houve uma decisão também baseada em que a 14ª emenda já garantia à mulher o direito de ter abortos e era suficiente para isso. Aqui nós tínhamos já uma maioria conservadora na corte e eles decidiram, numa decisão conjunta, de que Roe continuaria, porém, e os estados poderiam fazer ações para que as mulheres mudassem a sua escolha, digamos. Isso colocou o poder na mão do Estado para que eles pudessem influenciar na escolha dessas mulheres. Além de que também entrou esse conceito da viabilidade, de que as mulheres poderiam fazer um aborto até ter a viabilidade do feto. Vou explicar melhor, porque acho que estou meio embolado. Sobre a questão dos estados. Cada estado poderia fazer leis para regulamentar o direito ao aborto ou o acesso ao aborto. E isso depois gerou alguns probleminhas que a gente vai ver hoje. Então, o Estado poderia influenciar nessa escolha. A gente viu, por exemplo, a lei do ultrassom, de que quando um provedor de aborto vai fazer esse aborto na mulher, ele tem que ler para ela, mostrar para ela o que está tudo ali, né? E que a gente falou que isso é uma forma de uma pressão psicológica muito grande na mulher, enfim. Dentre outras coisas que a gente vai falar hoje. Então, o Estado tinha esse poder agora. O Estado, estou falando de Estado mesmo, não Estado com letra maiúscula. Assim, os estados podiam, então, persuadir as mulheres, a persuasão das mulheres a continuar com essa gravidez. E a questão da viabilidade. Então, nesse caso aqui, Casey, né? No caso Casey de novo, aqui a decisão Casey mostra que, então, eu posso fazer um aborto não necessariamente até o 2º trimestre, mas até a viabilidade fetal. E quando é a viabilidade fetal? Na medicina, a gente considera hoje que a viabilidade fetal é até 24 semanas de gestação. Não se considera um feto viável antes das 24 semanas, certo? Hoje, esse número pode mudar, certo? Quando eu estudei isso daqui, eram 24 semanas, mas hoje, eu lendo, lá nos Estados Unidos, já se consideram 23 semanas de gestação. Por quê? Por causa dos avanços da medicina. Então, com os avanços da neonatologia, eu já posso ajudar a que esse feto possa viver fora da barriga da mãe a partir de 23 semanas de gestação. Ou seja, isso muda, não é o número, mas a questão da viabilidade, certo? Fetal. Então, é isso. Isso aqui que eles estabeleceram. Então, a gente falou de algumas implicações dessa persuasão do Estado, como que eles estavam colocando restrições. Restrições estatais, por exemplo, vocês não podem ser atendidas por telemedicina, vocês não podem usar pílulas para fazer esse aborto, vocês precisam ter um tempo de espera entre sua decisão e até que o procedimento médico abortivo seja consumado. Enfim, isso vai mudando de estado para estado, porque cada estado tem sua regulamentação, tá bom? E
Então, a gente vai continuar a história, porque a gente vai ver os outros marcos legais e a gente vai falar o que aconteceu em algumas outras presidências. Tá tudo bem até aqui? Alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Tá tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, então, vamos começar oficialmente o estudo de hoje. Então, a gente tinha falado de alguns presidentes até aqui, e a gente então vai começar falando sobre a presidência do Bill Clinton. O Bill Clinton, vocês acham que ele é pró-vida ou pró-escolha? Pró-escolha. Então, Clinton, o Bill Clinton, ele nomeou essa senhora aqui, muito famosa, a Ruth Bader Ginsburg, essa daqui. Eu trouxe os bichinhos aqui para vocês verem. Eu acho que todo mundo lembra dela e conhece ela, né? Essa senhora daqui. E ela, assim, as coisas que ela falava e a defesa dos direitos da mulher que ela tinha, incrível, assim, muito legal mesmo. Então, essa juíza, ela dizia que era fundamental para a igualdade entre o homem e a mulher que a mulher possa decidir. Com oposição a isso, nós temos o Bill Clinton na presidência e essa juíza, surgiu um termo nessa época, né? Lembrando aqui que de 1993 a 2001, o Bill Clinton foi presidente. Nessa época daqui, surgiu um termo que é o nascimento, o aborto por nascimento parcial, tá bom? Vou anotar aqui para vocês. Aborto por nascimento parcial. Esse termo aqui é muito importante, porque gera muito problema, sabe? Na verdade, esse termo, aborto por nascimento parcial, medicamente não existe, certo? Existe um tipo de aborto que é feito entre as 20 e as 24 semanas de gestação. Um dos tipos de procedimento que podem ser feitos é o abortamento por dilatação e extração, ou também chamado de esvaziamento crânio intrauterino. Se a gente olha para isso daqui que a gente fez, mostrando quais são as semanas de gestação, né? Se considera que até a viabilidade fetal a gente tem uma dúvida. Certo? E depois disso, a gente já teria um nascimento, certo? Então, aqui eu tenho nascimento e aqui eu tenho aborto. Os abortos que acontecem depois das 20 semanas de gestação, na verdade, eu não estou lembrando bem agora, porque eu sei que tem bastante tempo, mas eu não lembro se são depois das 12 semanas ou depois das 20 semanas a gente considera abortos tardios. Tá? São abortos tardios, se classifica assim, porque, digamos, tem causas diferentes, enfim. E os métodos de você... Seja um aborto natural ou um aborto eletivo, depois desse período já se considera um aborto tardio. Então, existem métodos para que você tire a criança de lá de dentro. Por exemplo, se eu tenho um feto que morreu dentro da barriga da mãe, eu tenho que fazer esse procedimento. Se eu tenho um feto que não tem cérebro, eu tenho que fazer um procedimento de tirar ele lá de dentro. Se eu tenho uma mãe que tem um risco elevado que ela pode morrer por causa dessa gestação, por exemplo, eu tenho uma mãe com uma síndrome antifosfolipídica do lúpus, não sei o que lá,
você tem que tirar essa pessoa lá de dentro. E existem métodos para isso. Um dos métodos é esse, o dilatação e extração. Em que consiste? Você vai dar medicamentos para que o colo do útero, eu tenho aqui um útero, esse colo do útero, ele tem que dilatar, ele tem que abrir assim, para facilitar a saída e a extração do que está aqui dentro, certo? Então, eu tenho que fazer a dilatação e a extração. Só que essa extração, como se faz? Imagina que eu tenho um feto morto aqui dentro. Introduzem instrumentos aqui, digamos aqui eu tenho nossa, gente, terrível. Eu tenho aqui a vagina da mulher, introduzem instrumentos por aqui e eles vão tirar pedaços do que está aqui dentro. Ou seja, você vai ter uma perninha, um braço, você vai ter que fazer o esvaziamento da calota ali, você vai sugar a massa encefálica, ou seja, vai sair por pedaços para que esse procedimento seja menos invasivo para a mulher, certo? Não sei se vocês concordam, se eu tenho um parto vaginal, aquilo ali, eu tenho um canal que está sendo aberto pelo próprio corpo versus uma cirurgia que é a cesariana. Ou seja, a cesariana eu vou ter que colocar ali uma analgesia, né? A gente vai abrir a pele, a gente vai cortar músculo, a gente vai cortar, eu quero falar besteira, a aponeurose, a gente vai cortar até a barriga da mulher ficar aberta, certo? Ou seja, a barriga da mulher está aberta, abrir. Aqui eu vou encontrar o útero, eu vou cortar o útero da mulher, entende? Para tirar uma criança de lá de dentro. Isso é muito mais invasivo e já é uma cirurgia que envolve riscos maiores do que fazer um procedimento assim, do ponto de vista da mulher. Tanto que na ginecologia eu tenho diversos procedimentos, digamos, de insertar câmeras, não necessariamente quando a mulher está grávida, mas são procedimentos que podem ser feitos em ambulatório, ou seja, eu não preciso internar essa paciente para que ela seja atendida, certo? Ela pode fazer aquele procedimento e ir embora para casa. Enfim, então, quando uma pessoa leiga olha para isso daqui é assustador e é feio. Então, essa é a tática usada, e esse nome, nascimento parcial, foi uma tática usada para mexer com o emocional das pessoas. E eles, quando falavam de aborto, mostravam isso daqui. Olha o que é o aborto. Entendem? Então, se nós formos ver vou apagar isso aqui, tá? Se nós formos ver as estatísticas de como os abortos são feitos, enfim, 90% dos abortos são feitos aqui, ó, entre 1 e 13 semanas. 90%. E eu tenho mais 10% que vai de 13 a 20 semanas, e depois das 20 semanas, eu tenho aproximadamente 1,3% dos abortos que são feitos nesse período, certo? Então, dentre o método usado, esse método de extração, de esvaziamento intrauterino ou dilatação e extração, certo? E somente 1,3% dos abortos realizados. Mas em relação, tu saberia dizer por que ocorrem abortos nesse período? Tipo, qual seria o perfil dessas mulheres? Porque eu imagino que uma mulher que queira fazer o aborto, ela dificilmente vai se decidir, né, com 20 semanas de gravidez. Então, às vezes, o que leva as mulheres terem que chegar nesse ponto só para então ter acesso ao aborto? Não sei se saberia dizer. É uma boa pergunta, Lara. Ó, pensa que, no caso, quando eu estou falando de aborto, nós temos abortos eletivos, certo? E abortos naturais. Uma causa de aborto natural, por exemplo, incompetência istmo-cervical. O cérvix da mulher se abre, simplesmente, e quando ela vê, ela já saiu a criança ali.
uma causa de aborto foi antes da viabilidade fetal, ou seja, aborto não é nascimento, criança morreu. Outra causa, doenças da mãe, desnutrição, uma infecção que a mãe tem, uma mãe que tem Covid, por exemplo, ela não pode ter, uma mãe que tem uma rubéola, uma mãe que tem um sarampo. São doenças que podem acontecer com a mãe, podem acarretar a morte desse feto. Bom, muitas coisas podem acontecer, mas aí a gente já está entrando em outra ciência médica. Ou abortos eletivos, por exemplo. Pensa numa mulher que ela está muito longe de uma clínica que provê aborto. Imagina que nos Estados Unidos, para você ter um acesso a qualquer procedimento médico, é caríssimo. Que não todas as pessoas têm dinheiro para fazer isso. Imagina que você pode ser uma adolescente que está com medo de seus pais descobrirem que você está grávida. Ou seja, o tempo vai passando. Até você conseguir alguém, digamos, você é uma pessoa pobre, você conseguir juntar um dinheiro para ir para outro estado para fazer um aborto, até você conseguir alguém para cuidar dos seus filhos, até você conseguir uma dispensa do seu trabalho. Enfim, são muitas coisas que acabam fazendo com que aconteçam esses casos extremos. Mas eles são a minoria dos casos, certo? Apesar de todos esses problemas. São somente 1,3% dos casos. Certo? 90% dos casos é feito aqui no primeiro trimestre. Tá. Então, como eu disse, não é o único método. Porém, em 2003, a gente teve aqui uma lei que foi passada, eu acredito que foi no Texas. Se eu não faço esse procedimento, uma outra opção é a fazer a histerostomia, certo? A histerostomia é uma espécie de um procedimento cirúrgico que parece como uma cesariana. Ou seja, histero é útero, ostomia é cortar, digamos, certo? Ou seja, vou abrir o útero da mulher e isso envolve todas aquelas outras coisas, sem falar no custo que isso pode gerar para a mulher, porque eu já estou mexendo com uma cirurgia e não com um procedimento minimamente invasivo ou com menos invasão do que uma cirurgia de médio porte ou de pequeno porte, de médio porte. Então, em 2003, saiu um documento na Folha de São Paulo e eu achei interessante o que o homem falou. Ele falou assim: em termos estritamente médicos, não haveria razão para limitar o arsenal de procedimentos disponíveis apenas porque a descrição do aborto parece cruenta ao leigo. Ou seja, você fala, nossa, é horrível, não sei o quê. Só que a questão do aborto não é técnica, mas política. E a gente vai ver que, como a Associação Médica dos Estados Unidos, como também o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, estão contra muitas das leis e das coisas que foram implementadas por essas legislaturas republicanas em diversos estados. Tá. Então, se passaram 2 propostas de lei para terminar esse aborto por nascimento parcial, né? Que a gente viu que não é nascimento, né? Porque é um aborto, porque não tem viabilidade fetal. Passaram 2 propostas que foram vetadas pelo Bill Clinton. Então, o Bill Clinton falou não de jeito nenhum. Porém, sim, se tornou uma lei que passou na Corte Suprema e que foi, sim, aceita. Peraí, para eu não falar besteira. Sim. E foi, sim, aceita já com outro presidente. Vou apagar aqui, tá bom? Ainda falando sobre esse aborto por nascimento parcial, entre aspas, um termo republicano, criado pelo
que a lei de proibição do aborto por nascimento parcial, certo? Foi uma lei de 2003. Por isso que eu coloquei aqui, 2003. A lei de proibição do aborto por nascimento parcial. Então, George Bush Jr. aprovou essa lei. Ele tinha colocado já no Supremo Tribunal de Justiça dois juízes novos, que é o George Roberts e o Samuel Alito Jr. O George Roberts é o atual chefe da Corte Suprema dos Estados Unidos e o Samuel Alito, ele é um membro da Sociedade Federalista. Alguém lembra da Sociedade Federalista? O Nilson colocou que mexe com o emocional das pessoas. Com certeza, mexe com o emocional das pessoas. Então, eles aprovaram essa lei. Certo? E em 2007, a Ruth Bader Ginsburg se pronunciou contra essa lei, dizendo que ela não podia ser entendida senão como outra coisa que a tentativa de devastar um direito declarado em Roe versus Wade. Certo? Então, como eu disse, uma mulher que chega a esse ponto de ter um aborto tardio, entre as 20, e no caso agora as 23 semanas, 24, dependendo de como se considere a viabilidade fetal, ela ia ter que passar por custos mais elevados, enfim. Então, houve aqui uma limitação da abrangência de Roe versus Wade, certo? Se entende por que houve uma limitação de Roe? Alguém poderia me falar com suas palavras? O que vocês acham dessa lei, assim? Será que alguém pode falar para mim? Se eu tenho o direito de ir e vir, e eu tenho o direito de viajar para onde eu quiser, mas eu não tenho dinheiro para viajar para as Maldivas, infelizmente. Será que eu estou exercendo o meu direito de viajar para onde eu quiser? Não, porque o meu direito está limitado pela minha falta de condição de exercer esse direito. Se eu tenho o direito de ter um aborto, porém eu não tenho dinheiro para aceder a esse serviço, eu vou estar exercendo de uma maneira ampla, abrangente, abundante esse direito. Eu não vou poder colocar esse direito em prática, porque eu não tenho meios para isso. Então, eu negar um procedimento, um tipo de procedimento médico que deve ser decidido por um médico e não por um político. Eu falo assim, esse procedimento aqui é proibido, esse tipo de abortamento aqui é proibido. O que vocês têm que fazer é pegar e fazer uma histerostomia, é abrir a barriga da mulher, cortar o útero dela, tá? Então, quem que vai pagar por essa cirurgia? Então, o meu direito está sendo limitado, porque isso é uma restrição à abrangência do que foi estabelecido aqui em Roe versus Wade, o meu direito à privacidade. Então, a gente viu que a gente tem Roe, mas aí já começam algumas restrições. A gente viu a questão dessa lei aqui, do aborto por nascimento parcial. A gente viu que então os estados eles poderiam persuadir as mulheres digamos, fazendo pressão psicológica nelas, enfim. Isso também diminui o acesso a essas mulheres a terem um atendimento a um aborto legal, seguro, enfim. Mas ainda tem mais coisas que restringem ainda mais o direito dessas mulheres, que a gente vai ver agora. Então, tudo isso depende, a nível estadual, de quem são os legisladores. Tá? Se o Estado tem o direito de intervir nisso, então, os meus legisladores, que
senadores, deputados, aqueles que fazem as leis, passam as leis nas cortes estaduais, se eu tenho um estado que tem mais legisladores republicanos, então o meu estado vai ter leis mais que dificultam o acesso ao aborto, certo? Por isso que a gente tem, digamos, Roe faz com que o aborto seja legal em todos os Estados Unidos, mas cada estado tem uma legislatura diferente, cada estado tem suas regras diferentes. Então, aqui, tá tudo bem até aqui? Algum comentário? O Nilson colocou, sim, quem tem dinheiro faz. Exato. Então, por isso que a gente não pode deixar de levar em conta a questão do interseccionalismo, né? Os outros estratos que causam desigualdade entre as pessoas, não somente o gênero, mas também o nível financeiro, várias. Então, em 2007, a gente tem o caso da Suprema Corte de Gonçalves versus Carrasco. Em que é que consistiu essa decisão da Suprema Corte? Veio essa lei de 2003, que era a proibição do aborto por nascimento parcial. Então, em 2007, a Suprema Corte decidiu manter essa lei. Então, essa decisão aqui foi importante, certo? O Tribunal Supremo, eu vou ler aqui rapidão, tá? O Tribunal Supremo julgou que a decisão não impunha um ônus indevido sobre o direito de a mulher cometer um aborto, já que há outros métodos de abortamento tardio. Alegaram que havia incerteza na comunidade médica sobre se o procedimento barrado é sempre necessário para preservar a saúde da mulher. Ou seja, gente, não é verdade que há incerteza e de que sempre um procedimento tenha que ser usado em nenhum, digamos assim, o aborto é o procedimento médico mais legislado nos Estados Unidos. Não tem tantas intervenções e exigências legais para, por exemplo, uma colonoscopia, para você fazer uma vasectomia, para você fazer qualquer outro procedimento médico ou cirúrgico. E para todas essas coisas e para todos os problemas médicos, que a gente vai falar de cirurgia, a gente tem diversas técnicas que podem ser empregadas. Não existe somente um tratamento cirúrgico, pode ser um tratamento clínico, etc. Ou seja, para falar aqui que não, existe incerteza de se sempre, primeiro, não é sempre que você vai usar isso, existem outros casos em que você vai usar outros métodos. Mas você está limitando a gama de opções que o médico tem de fazer com aquela mulher. Que mais? E a gente já discutiu, né? Eu acho que já ficou bem claro sobre a questão do problema dessa decisão da Corte Suprema em limitar, né, essa opção de abortamento tardio. Então, Gonçalves versus Carrat manteve a decisão, ou decidiu, né, em favor da lei contra o aborto por nascimento parcial. Tudo bem? Então, foi. Esse artigo foi do que mesmo, por favor? Só para me situar. Em que situação? Não sei se essa informação que você deu foi falada em que situação ali? Aqui, agora a gente está falando sobre uma decisão do Supremo de 2007. O caso se chamava Gonçalves versus Carrasco. E consistiu em basicamente manter a lei que proibia o aborto por nascimento parcial, que no caso seria esse procedimento que a gente veio falando, que é um procedimento que faz para abortos tardios a partir de 20 semanas, etc. Tá? Obrigada. Nada. Mas alguém tem alguma dúvida? Pode falar, gente. Não tem problema não em explicar a ideia, mesmo que a gente entenda. Não precisa ter vergonha. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Aqui, em 2013, a gente teve mais um probleminha.
Por isso que eu coloquei aqui 2013. Esse ano também foi bem importante. Em 2013, saiu o projeto de Câmara número 2. Eles chamam de HB2, House Bill 2, ou Projeto de Câmara número 2, do ano de 2013. Esse projeto de Câmara é um tipo de proposta que estava sendo passada em vários estados republicanos para a regularização de consultórios, centros cirúrgicos e a conduta de médicos onde o aborto poderia ser realizado. Então, aqui em 2013, a gente tem esse projeto de Câmara número 2, o HP2, que são propostas de implementação de algumas exigências sobre centros provedores de aborto, seja clínicas, centros cirúrgicos, enfim. Carol, Oi. por aí vi exigências de tipo a largura das portas. Eles colocaram exigências dependendo de cada estado, coisas que eles precisavam de derrubar a parede, fazer um monte de coisa que custava muito dinheiro, muito tempo. É tipo obstáculo traz obstáculo para simplesmente as mulheres já não conseguirem fazer aborto. E eles cada vez e assim eles conseguiram destruir várias clínicas porque não conseguiam fazer esses ajustes e coisas assim nos estados onde é mais atacado. Exatamente, Pedro. É isso mesmo. Isso que o Pedro acabou de falar faz parte, então, das TRAP, né? Então, esse é o projeto, e eles, então, tinham leis, implementaram leis chamadas de TRAP. E em que consistiam? Eu consegui aqui um artigo muito legal de um site da Planned Parenthood, e eles explicam assim o que são essas TRAP. E eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, porque eu achei muito legal. Eles colocam uma linguagem muito acessível e clara para mostrar em que consistem essas leis aí que o Pedro estava falando. Então, a TRAP são leis que impõem requisitos a médicos e centros de saúde da mulher que são custosos, severos e medicamente desnecessários muitas vezes. Por exemplo, o Pedro estava falando, quais são as dimensões da sala de atendimento? Quais são as cores dos corredores que o meu centro médico tem que ter? Quais são os detalhes do quarto do zelador desse centro médico? Ou seja, exato, exato. Assim, são coisas totalmente desnecessárias para a medicina, entende? E eles exigiam que para um procedimento que pode ser ambulatório, por exemplo, se eu tenho um abortamento, primeiro trimestre, eu posso fazer um abortamento super com invasividade assim mínima, uma aspiração, chama de Jamil. Eu não preciso de ter um centro cirúrgico para isso. Então, eles faziam exigências que tornavam, assim, de quando saíram as leis em 2013, no Texas eu tinha 41 clínicas que proviam aborto. Em 2015 eu já tinha 19, porque elas eram fechadas, porque elas não cumpriam todos esses requisitos. Então, eu tinha 4 tipos de tráfico. O primeiro eram requerimentos de construção, tinha requerimentos de relação. Tá dando para ver aí? Nossa, tá feio. Relação com o hospital. Outro requerimento
de localização e requerimento de relatório. Requerimentos de relatório. Vocês vão ver por que eu estou especificando isso, porque isso tem a ver com essa decisão da Corte de 2016. Mas, basicamente, isso que o Pedro estava falando tem a ver com a trata de requerimento de construção, né? Todas essas coisas, digamos. Se exigia que eles tivessem um centro cirúrgico ambulatório, construção, dentre essas outras coisas que a gente veio falando. A relação com o hospital, ou seja, se exigia que o médico que está provendo aborto tenha uma relação de privilégio para internar o seu paciente dentro de um hospital próximo à clínica. O que isso significa? Significa que ou eu trabalho por exemplo, eu sou ginecologista e eu trabalho em determinado hospital. Ou seja, eu posso ter a minha clínica particular, mas eu tenho um vínculo com aquele hospital, de que se acontecer alguma complicação com a minha paciente durante esse abortamento, eu posso levá-la para que ela seja internada nesse hospital. Ou então, tem médicos que não trabalham em determinado hospital, mas que têm um vínculo, né? A gente vê muito isso. Tem alguns médicos que atendem em sua clínica privada, mas quando eles precisam fazer alguma cirurgia, eles alugam aquele centro cirúrgico do hospital, e então eles têm privilégios dentro daquele hospital. Outra TRAP, relação de local. A clínica de aborto tem que estar dentro de 30 milhas ou a 15 minutos de distância de um centro hospitalar. E de relatório de que os médicos eles deveriam prover ao governo descrições das pacientes, de como foi o método de abortamento, de quais foram as causas do aborto dessa paciente, prover imagens de ultrassom para o governo, enfim. Então, nisso consistia uma TRAP. Por que a gente está falando disso? Além de que a gente vê de menos clínicas, eu tenho que fazer uma locomoção muito maior, isso exige mais dinheiro, isso exige, enfim, quem vai comigo? Meu marido vai comigo? Então ele vai ficar num hotel? Ele vai... Enfim, exige muito gasto, enfim, todas essas coisas que a gente já falou, não vou repetir. E em 2016, então, essas TRAPs foram à Corte Suprema e houve uma decisão. Em que se centravam? Se centravam nas TRAPs de construção e na relação com o hospital. A gente já falou que isso daqui é totalmente inviável, acho que não precisa a gente repetir. Mas sobre a relação com o hospital, imagina que eu estou no Texas. Eu tenho um hospital perto de mim e eu até trabalho nesse hospital, mas existem coisas, por exemplo, se é um hospital católico, ele vai admitir que eu tenho uma relação para internar paciente que eu estou fazendo aborto? Não. Outra coisa, eu preciso internar pacientes? Na maioria dos casos, não. E é um procedimento seguro, que não tem, é raríssimo ter uma complicação. Então, para que eu vou precisar internar alguém para um procedimento pequeno e simples? Enfim, eu acho que seria isso. Carol, uma pergunta. Oi. A maioria dos abortos, no fim, tipo, não são no primeiro trimestre? E no primeiro trimestre não é geralmente pílulas que resolvem o problema? Exatamente. Tipo, a esmagadora maioria, não sei os números. Mas ponto que eles estavam proibindo isso, né? Eles estão limitando essa... Estão colocando um monte de, como tu falou, está hiper legislado. Exato. Sendo que, tipo assim, a maioria das pessoas não precisa ser um monte de, sei lá, tá perto de um hospital. Ninguém vai precisar de um hospital. Ela vai tomar pílula em casa, nem vai estar aí, sei lá, coisas assim. Tem muita coisa louca. Exatamente. Gabriel. Estava pensando aqui que, assim como a estratégia, né, para aprovar Roe versus Wade
foi apelar ao direito da privacidade, que talvez um leigo não esperaria, né? As estratégias para atacar, para derrubar, também são diversas, né? Eu acho que literalmente são estratégias para complicar, né? Para dificultar de qualquer forma possível essas legislações, né? Então, construção, sei lá, realmente é para complicar a vida, né? Eu acho que não é nem segredo isso, né? Exatamente. Então, aqui, numa entrevista ao Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras e à Associação Médica Americana, eles se opõem a esses requisitos. E o comentário é o seguinte: num resumo do tribunal, as duas principais associações médicas argumentaram que a lei texana não serve à saúde das mulheres obstetras, mas, em vez disso, põe em risco a saúde das mulheres ao restringir o acesso aos prestadores de serviços de aborto. Então, qual era a desculpa que o Estado falava? Não, a gente colocando essas leis aqui, elas vão ter um atendimento médico excelente, isso aqui é para a saúde das mulheres. Só que, na verdade, ao restringir o acesso, eles estavam fazendo mais mal à saúde das mulheres do que bem. Tá? Então, aqui em 2016, essa decisão houve o caso Women's Health versus Harrison. E em que consistiu? Se centrou nessas duas tratas, né? Foi um caso decidido em 2016. Já estava tendo uma briga desde antes, desde 2014, com o processo aberto pelo Centro de Direitos Reprodutivos e algumas clínicas e alguns médicos. E eles mostraram, né, que essas restrições impunham, na verdade, um ônus indevido às mulheres e eram inconstitucionais porque impediam as mulheres de exercer o seu direito assegurado pela 14ª emenda, o direito à privacidade. Beleza. Então, aqui, isso daqui caiu, graças a Deus, certo? E é interessante que um comentário... Havia uma advogada aqui, que é a Catherine Colby. Ela defendeu a Planned Parenthood em 1992, e ela estava fazendo um comentário sobre o que aconteceu aqui em 2016. Aqui em 2016, nós tínhamos 6 mulheres na corte, e ela disse, é impressionante, porque essas 3 mulheres eram 3 mulheres progressistas, uma colocada por Bill Clinton e 2 pelo Obama. A uma pelo Bill Clinton era Ruth Bader Ginsburg, né? Ela ainda estava viva. E 2 mulheres colocadas pelo Obama. Então, tínhamos 3 mulheres progressistas. E elas foram desbancando cada um dos argumentos. E isso aqui, então, caiu por terra. Então, essa decisão também foi muito importante. Gabriel, o Nilson está falando que perdeu seu comentário. Se você poderia fazer um resumo. Eu apenas comentei que para Roe versus Wade passar, né, eles utilizaram o argumento da privacidade, né, que talvez é algo que um leigo não esperaria, né, mas deu certo. E a Suprema Corte ela está aí para decidir se uma legislação é constitucional ou não. Né? E agora estava apontando que aqueles que agora estão tentando derrubar o direito ao aborto estão também fazendo uso de qualquer ferramenta ao seu alcance, né? Que é literalmente uma estratégia para complicar a vida de qualquer profissional ou estabelecimento envolvidos. Né? São legislações sobre construção, etc. Tudo vale, né? nessa briga política. Né? Sim, obrigada. Então, tem até um artigo sobre isso aqui do Media Broadcast do Brasil. Olha, por que tantas restrições ao aborto agora estão avançando nos Estados Unidos através das legislaturas estaduais? Colocaram na semana passada, eu acho. Beleza. Então,
quando o Trump ele estava ali na sua luta política, é interessante que existem muitas coisas parecidas com quando o Reagan foi ser candidato, né? O Reagan ele foi ajudado pela maioria moral. O Trump foi ajudado por quem? Pela sociedade federalista, certo? Com esse movimento também de moralidade. Tanto que essa mulherzinha que estava ajudando ali com os seus discursos na época para a eleição de Reagan, ela também endossou a campanha do Trump em 2016, a Phyllis Schlafly. Então, levando em consideração de que o Trump também agora era o mais novo pró-vida, né? Ele tinha mudado de opinião. No debate com a Hillary Clinton, que ele estava tendo, a Hillary Clinton falou sobre as restrições que os estados estavam impondo, dificultando o acesso a muitas mulheres, e de que ela gostaria de defender o direito das mulheres e a decisão que foi tomada em Roe. Aqui. O que o Trump respondeu? Eu não sei se vocês lembram ou se vocês já viram esse debate, mas ele respondeu o seguinte: imagine você tirar um bebê de 9 meses da barriga de sua mãe, matar um bebê arrancando-o de seu útero. E ele falou de quê? De aborto por nascimento parcial. Ele estava falando que no 9º mês da gravidez, ou seja, ele estava falando uma coisa assim, nada a ver. A gente já viu que não tem muito critério que ele estava falando. Tá. Em 2020, a gente tem mais uma decisão, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque basicamente foram sobre essas traps, mas que estavam acontecendo em outro estado agora. Estava acontecendo no estado de Louisiana, estado do Texas, de Louisiana, mas basicamente também caiu por terra, que era inconstitucional. E agora, o que está acontecendo aqui é a Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Tá, então a gente vai falar disso daqui e a gente já vai terminar, tá bom? Isso daqui, da nossa linha, envolve 2 estados, o Texas e o Mississippi. Provavelmente vocês já escutaram falar sobre a lei de aborto do Texas e a lei de aborto do Mississippi. Alguém sabe em que consiste essa lei de aborto do Texas que foi passada em setembro de 2021? Alguém pode me falar rapidinho em que consiste? Eu sei que deve ter muitos detalhes, mas o que ressaltava para mim era o fato deles basicamente invalidarem Roe versus Wade, não permitirem a nenhuma mulher abortar após quanto que era? Era 6 semanas? Acho que era 6. Que é um número tipo assim super irreal. Uma mulher apenas, né, mal está conseguindo saber que está grávida nas 6 semanas. Então isso já invalida o resto da maioria dos abortos e penalizar com $10.000 ao médico que participar do aborto ou pessoas que forneceram ajuda a ela. E que qualquer pessoa civil que olhar para isso pode ir para a polícia e denunciar. E essa pessoa vai ganhar $10.000. Perdão, não vai ser penalizada a pessoa com $10.000. Os civis vão ganhar $10.000 se acharem uma pessoa que queria fazer... Que ajudou a fazer um aborto. Uma coisa assim, tipo, uma loucura. Okay. Tá num caminho bem bom aí, assim. Gabriel. Eu acho que é bem que o Pedro falou, talvez complementando que o governador estava assim ativamente encorajando, né, os cidadãos para participar, ou seja, eles estão transferindo essa responsabilidade para o cidadão, não é opcional, acho que é obrigatório denunciar, pelo menos assim ele tentou passar, né? Agora eles criaram um conflito, né, de que aconteceu, você não denuncia, né? Então eu acho que não sei até que ponto essa legislação vai continuar sendo viável, mas é uma tentativa de
de complicar, né? Sim. Essa lei que foi passada no Texas, então, vocês falaram coisas muito interessantes. Primeiro, o Pedro falou que até as 6 semanas, ou seja, eu estou aqui dentro do primeiro trimestre da gestação. O que acontece nas 6 semanas? Na verdade, não são 6 semanas exatamente, tá bom? Isso aqui é batimento cardíaco fetal. Ou seja, na verdade, o feto ainda não tem coração, mas tem células em automatismo que vão fazer tum-tum, tum-tum, tum-tum no ultrassom, certo? Se, inclusive, aqueles métodos que usam, o SINAR ou aquele ultrassomzinho que coloca em cima da barriga da mulher, não dá para escutar, somente por um ultrassom transvaginal. Então, aqui, a lei do batimento cardíaco fetal. Isso ocorre em 5 a 7 semanas de gestação, geralmente, certo? Mas a lei do Texas fala de que eu tenho de abatimento cardíaco fetal e eu faço um aborto, a mulher ela não é penalizada, mas o médico, a clínica e qualquer pessoa que ajude essa mulher a ter contato com a fazer esse aborto, ou seja, se eu dou uma carona para a mulher, eu estou sendo cúmplice e eu posso ser processada legalmente por qualquer cidadão que me denuncie. Ou seja, você me denunciou, eu dei carona para a mulher, você me denunciou. Então, a gente vai para a corte. E se você ganhar, você pode ganhar até $10.000. Ou seja, tem essa vigilância por parte das pessoas fazer isso. Então, essa é a lei que foi passada no Texas em setembro de 2021. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa lei do Texas é considerada uma lei gatilho. As leis gatilho, elas estão em diversos estados, não somente no Texas. Tem diversos estados que têm essas leis gatilho. O que é que significa isso? Para entender, isso está em conexão com Dobbs versus Jackson. Dobbs versus Jackson é uma decisão que ainda não foi tomada. A gente falou, né, de que a decisão seria tomada agora com uma previsão de final de junho desse mês ou do início de julho do mês que vem. Que tem a ver com a lei do Mississippi, outro estado, que proíbe abortos a partir de 15 semanas de gestação, certo? Ou seja, isso foi levado para o Supremo. Por que está causando tanto problema? Porque agora a gente tem uma maioria conservadora na corte. Nós temos 6 juízes conservadores versus 3 liberais, certo? Agora a corte está 5 formada. O nosso número mágico é 5, né? A maioria de 9. O que mais? Aqui a gente tem a nova juíza colocada pelo Trump, que é a Amy Coney Barrett, que é essa daqui. Essa daqui tem uma chargezinha dela, ó. Lembra dessa chargezinha aqui, Carla? A gente estava até comentando sobre isso. Você quer comentar para mim essa charge, por favor, com as suas palavras? Eu vi essa charge no teu status e eu te perguntei o que significava aquele cabide ali em cima. E para o meu choque, né, isso significa que, no caso, essa juíza, ela é contra a descriminalização do aborto e todas essas outras, né, formas de facilitar para a vida das mulheres. Mas ela é vista ali como um anjinho, né? Ela toma a maneira como ela age é vista como fazendo um bem e não mal. E aí colocaram ali uma areola em cima da cabeça dela, só que essa areola é um cabide. E agora é que vem a razão do meu choque, porque você me explicou o que significava isso. É como se ela tivesse ainda, né, com a atitude dela, concordando que as mulheres fizessem essa agressão numa situação de desespero, né? Porque eu imagino que só uma situação de desespero pode levar uma mulher a colocar um cabide desse para dentro da vagina, né?
para poder encerrar uma gravidez. Exato. Obrigada, Carla. Então, gente, agora em maio, tendo em contexto de que este caso está na corte, que ainda vai sair a decisão, saiu um rascunho do juiz Samuel Alito, que ele é membro daquela sociedade federalista que eu tinha falado para vocês, esse cara daqui. E nesse rascunho, ele fala que a decisão tomada em Roe é ofensivamente equivocada. Só que nesse rascunho, ele exprime o pensamento da maioria dos juízes que estão na corte hoje, certo? Em relação a essa lei do Mississippi, né, que está indo em contra disso daqui. Então, se a Corte Suprema dos Estados Unidos for a favor dessa lei do Mississippi, ou seja, a favor de Dobbs, o que acontece? Vai tirar o direito constitucional ao aborto nacional e cada estado vai poder fazer regulações por conta própria, certo? Se o Mississippi escolhe, os outros estados também podem escolher. E se estima que haja, então, uma proibição em metade dos estados Unidos. Então, quais são os impactos que isso pode levar? Os impactos não têm a ver somente com os Estados Unidos e não tem só a ver com o direito ao aborto. Por quê? Porque os Estados Unidos, o pensamento de Roe vs. Wade foi copiado por muitos estados. E a linha de pensamento que pode derrubar essa decisão daqui também vai influenciar outros países a fazer o mesmo, certo? Ou seja, não se limita aos Estados Unidos. E por que não se limita ao aborto? Quando a gente fala que não se limita ao aborto, a gente tem que pensar na 14ª emenda. Certo? Por quê? Em que outra coisa pode influenciar, pode pôr em risco a perda das liberdades individuais, o meu direito à privacidade? Por exemplo, o casamento gay, certo? Porque também está baseado nisso daqui, na 14ª emenda. Então, a gente vê, né, o que a Lara estava falando no estudo dela, né, que afeta, sobretudo, as pessoas LGBT, e também de diversos outros âmbitos, né, da nossa vida social e as mulheres. Carol, uma coisa interessante, você tem muito o princípio da não reversibilidade, a gente está revertendo direitos que não poderiam ser revertidos e que, como fica mais perto, mais próximo de reverter outros direitos que foram né, conseguidos depois, enfim. E é interessante que a Roe vs. Wade é de 78, né? Tá pequenininho, mas eu acho que é isso. E a questão do casamento gay foi definida, acho que em 2014, 2015. Então, é uma coisa muito mais recente. Se uma lei de 50 anos está sendo ameaçada e os estados estão fazendo questão de se preparar para fazer o possível para acabar com ela, imagina uma lei de, assim, menos de 10 anos. Muito bom. É verdade. Carol? Oi. Você fez uma pergunta, você pode repetir para eu saber se minha resposta está coerente? Eita, nem lembro qual foi a pergunta que eu fiz. Você lembra mais ou menos o que era? Me parece que você falou sobre por que isso atinge essas minorias, né? A LGBT, mulher, como isso, por que isso, não por que isso acontece, mas qual é se eu entendi bem, qual é o gatilho, né? E será que não é algo que é cultural, conservador?
Como seria? Me explica melhor. Todas as ações contra o direito das mulheres, contra aquilo que já foi adquirido, né, com tanta luta, né, e tanto esforço, agora sendo de uma forma vil, tirado, né, tentando fazer com que isso regrida, né, com que a gente perca essas conquistas e que, como você disse, vai atingir diretamente os LGBTs. Eu penso que isso é algo que é cultural, vem de um conservadorismo muito extremo e que, não, se não fosse extremo, não deixa de ser conservador e prejudicial, e que mexe com a cultura dessas pessoas. Isso balanceia, isso mexe com uma mulher que já está tomando uma decisão difícil com relação a fazer o aborto, e é perturbador, né? Então, eu acho que esse é o meu pensamento. Totalmente. Muito obrigada, Ruth. Gente, é muito chocante, né? Muito chocante. Para finalizar, eu queria só ler o pensamento de uma senadora do Texas. Nossa, tem tipo, muitas coisas para falar ainda, mas tem um TED Talk muito legal dessa mulher aqui que foi uma advogada pró-escolha em 1992. Ela fala dos quais são os argumentos do Estado para ser contra o aborto, ela fala de religião, ela fala de proteção do direito das mulheres e ela fala de proteção do direito do feto. Dá para falar sobre isso? Quem quiser falar sobre isso? Mas acho que deu para a gente discutir um pouquinho. E para finalizar, eu queria só ler um pouquinho sobre aqui uma frase que essa senadora, uma senadora chamada Wendy Davis, de Texas, ela falou quando estava tendo esse problema aqui das taxas, sabe? Mais ou menos nesse período em que eles estavam tentando passar essas leis para dificultarem o aborto. Uma das regras lá da corte deles é que uma pessoa ela não pode ficar tempo demais falando. Então, ela estava tentando impedir que essas leis fossem passadas, e ela, então, preparou um discurso de umas 12 horas, e ela colocou um tênis, ela não colocou um sapato formal, colocou um tênis para aguentar ficar em pé. Uma das regras da corte era que você não podia se sentar e não podia apoiar na mesa, ou seja, se a pessoa está cansando de falar, é porque ela já é para ela sair dali. Ela pediu uma ajuda de um médico para colocar um catéter nela, para ela ficar hidratada durante essas horas, e colocou um tênis para conseguir ficar em pé, falando, para retardar a passagem dessa lei. E ela ficou lá durante várias horas. E essa mulher, eu tenho até uma fotinha dela aqui. Enfim, ela fala assim: todos acreditamos na beleza e no milagre que é a vida humana. Mas também creio que as mulheres que já estão aqui são lindas e merecem viver. Elas merecem determinar a direção de suas vidas. Merecem ser consideradas pessoas plenas, capazes de tomar decisões difíceis com a ajuda de sua família, seu médico e seu Deus. E nenhuma mulher deveria ser julgada por alguém que acredite que tomaria outra decisão. Nenhuma mulher devia ser julgada porque essas decisões nunca são fáceis. Não são casuais ou rápidas, e nós do Senado deveríamos evitar uma decisão casual e rápida. Certo? Ela estava falando dessas restrições, mas ela estava falando sobre as mulheres que estão aqui. Existem coisas que Deus permite que não são as coisas mais adequadas. Hoje eu estava pensando, por exemplo, por que Deus achava, por que Jesus comeu peixe, ou deixava que as pessoas comessem peixe, não sei o quê. Não é o adequado, o ideal, matar um bicho para você se alimentar. Não, Deus não criou os animais para isso.
Mas existem contextos em que, digamos, um peixe é tudo que você tem para comer. Então, eu acredito que Deus não vai se levantar contra isso. É uma coisa necessária. E a questão do aborto, quando a senadora Wendy ela fala sobre as mulheres que estão aqui, que elas são belas, que elas são humanas, eu não penso, senão, em 1 João 4:20, de que se eu não amo a quem eu vejo, como eu posso amar a quem eu não vejo? Se eu não amo meu irmão e digo que amo a Deus, eu sou mentiroso, certo? Se eu não posso amar uma mulher e oferecer para ela todos os direitos de vida, tudo que ela necessita para ter uma vida plena, enfim, abundante, como eu posso amar um feto a quem eu não vejo? É. Então, assim, é uma questão muito delicada. Eu acho que a gente ainda vai aprender muito sobre isso, mas eu acho que fica claro de que, né, a pergunta que o Parminda não queria responder, de qual é a nossa posição sobre a legalização do aborto, eu acho que fica claro até aqui, certo? Alguém gostaria de orar para terminar? Bondoso Deus, nós somos gratos a Ti por tudo. Gratos, especialmente pela vida, e gratos porque a cada dia que se passa a gente está tendo o privilégio, a oportunidade de te conhecer melhor. Conhecer a sua mente, entrar no seu cérebro e buscar ter os mesmos sentimentos que o Senhor sempre teve. A cada estudo que nós paramos para estudar, para rever, para pensar, para buscar, nossa mente vai se abrindo e a gente vai entendendo melhor o que realmente é ser igual. E eu acredito que o propósito maior que quando o Senhor nos criou de sermos realmente iguais, não ser diferente de ninguém. Enfim, obrigado por esse estudo de hoje, assim como todos os outros, porque eles são uma somatória, eles se completam, se encaixam. Eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Que possamos pensar como tu pensa e sermos como tu é. Então, eu creio que somos todos agradecidos a Ti por esses estudos, por essas maravilhas. E que nos dê um bom sábado, uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo, amém.